Sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube e ao Espaço Ser e Ascender, nossa página no Facebook. Eu sou a Dalvanete, sou psicóloga, psicoterapeuta e estou dando continuidade ao nosso primeiro ciclo de reflexões. A primeira obra que estamos abordando neste primeiro ciclo de reflexões foi escrita pelo psicanalista norte-americano e o título é A Arte de Amar. Lançamos o primeiro vídeo em setembro, dando uma introdução a este tema. Logo após lançamos o segundo, e este segundo tratou do primeiro capítulo, que tinha o título É um Amor, uma Arte? Hoje vamos começar o segundo capítulo e o tema deste capítulo é a teoria do amor. Sejam todos bem-vindos, espero que vocês possam usufruir dessas reflexões. Então, vamos começar esse nosso passeio por esse capítulo tão enriquecedor e também tão especial a nossa capacidade de analisar. Ele é um desafio ao nosso entendimento. O Eric faz um roteiro e nos solicita passar por essa viagem, e o ponto de partida desta viagem é o drama da existência humana. O que isso tem a ver? Por que começarmos por aí se o assunto que nos interessa é entender o que é o amor? Mas para chegar lá, ele precisa nos situar em algo da nossa realidade íntima. O que seria esse drama da existência humana? Que é um tema abordado em filosofia, especialmente por aqueles estudiosos do existir humano. Tem até uma classificação, filósofos existencialistas. Há psicólogos que seguem esta abordagem no entendimento do ser humano. Então, para esse tipo de visão, o homem, ele é um ser que tem consciência da sua finitude, sabe que vai morrer. E por ter esta consciência, ele tem uma angústia básica, ele tem uma ansiedade básica, que é realizar-se neste mundo, mas nunca sabendo até que ponto ele pode chegar e quando algo vai estar encerrando esse seu processo de existir no mundo. E não é somente, gente, o temor à morte que nos movimenta na vida, não desta morte do corpo físico, até porque tem pessoas que vão agora alegar para mim que este não é o seu drama, não tem este medo. Muitos são até espiritualistas, não creem exatamente numa morte, mas entendem essa morte como uma passagem, de acordo com as suas crenças aí, não é? Mas, gente, primeiramente, eu vou aqui fazer uma observação, se vocês me permitem. Uma coisa é crer, a outra é viver do que crer. Basta que a morte se avizinhe à nossa vida, levando os nossos entes queridos, que a gente pode perceber nas nossas reações o quanto que este tema é um tema denso, intenso, dramático, sofrido mesmo. Então não é só algo teórico, é algo que se vive e muitas vezes a gente não se dá conta de como estamos aqui na nossa intimidade emocional para estarmos também diante da morte, dessa grande parte que engloba a questão da vida e morte, existir, não existir.
Já não bastava isso para a gente ter aí, né, muito o que refletir e mobilizar dentro da gente, eu vou ainda um pouco mais fundo. Talvez o maior medo da morte não seja apenas esta morte como a compreendemos, que é o encerramento das atividades da nossa organização física. Há ainda uma outra morte mais densa, mais difícil de se dar conta, de vivenciar e de cuidar, que é essa morte de um eu que não consegue existir com maiores possibilidades de se expressar no mundo. Esse eu, esse sentimento de eu, de identidade, de individualidade, de um ser único, genuíno, muitas das vezes embotado, muitas das vezes engessado por conta de várias expectativas da nossa cultura, da família, de relacionamentos considerados especiais para essa pessoa querendo o reconhecimento, fazer parte dessa relação com o outro, por vezes se contém e não consegue tornar viva, tornar presente essa parte que é sua, esse ser que é ele verdadeiramente. Bom, essa é uma morte em vida, uma morte dolorosa, e muitos estão sentindo esta morte sem se dar conta de que ainda está vivendo de um modo que parece rotineiro, um modo que parece muito embotado, um modo sem sentido, e que está sofrendo, agonizando mesmo este processo da não existência de si mesmo. Isso é muito, muito especial a gente aqui abordar. Então, nós somos, por conta desse aspecto existencial, aquele ser que está sempre em falta, sempre em necessidade, sempre na angústia de um amanhã, sempre na procura da realização, da completude e até da transcendência. Esse tema da transcendência não é trabalhado neste capítulo pelo Eric, não. Eu estou aqui acrescentando porque há em nós um anseio de crescer. E esse crescer é algo que nos faz ir além de nós mesmos. Nós sentimos uma necessidade de ultrapassar fronteiras, de realizar potências. Mas eu também não vou ficar aqui trabalhando esse ponto, porque creio que mais lá na frente, possivelmente, ainda com esta obra, em outros capítulos, vamos poder aumentar, ampliar esse aspecto. Aqui voltando para essa questão da falta, da necessidade, nós temos esse drama do existir, sabendo da nossa finitude, tanto desta morte, não existir mais esse corpo físico, quanto desta morte de não estar ainda vivendo, nascendo na nossa realização como ser único, expressando esta nossa parte no mundo. Isso já é uma angústia, já é uma dor. E então, por conta desse aspecto, também podemos sentir um outro ponto que é muito mobilizador, que é a solidão. Então, tanto a finitude do ser físico como do ser psicológico, tanto quanto a solidão, são aspectos muito mobilizadores de nós mesmos.
nos leva a angústias existenciais. A solidão, ela é diferente de ser só. Estar só, ser só, tem a ver com estar consigo mesmo. Eu estou só, eu estou comigo mesmo. Mesmo, repetindo essa palavra, estando em companhia. Eu posso estar em companhia de pessoas ou não ter companhia nenhuma. E eu posso me sentir nesse estado de estar só, de estar comigo mesmo. O que quer dizer estar comigo mesmo? Estar comigo mesmo é uma sintonia com o seu mundo interior, onde você percebe que sentimentos você experimenta neste momento, que ideias a sua mente trabalha naquele instante que você está. Você poder sentir os seus impulsos, seus interesses, ter mais clareza sobre você mesmo, independente das pessoas à sua volta. Mesmo as pressões de grupos, as expectativas dos relacionamentos, não tiram de você alguma integridade. É claro que a gente está sempre fazendo concessões e também não vamos estar aí escancarando toda a nossa intimidade, não é disso que eu estou falando. Mas você não perde contato com você, com o seu lado mais pessoal, com o seu caráter, com as suas características íntimas. Você se sabe, mesmo que você não tenha que falar nada para alguém, mas você está em conexão, você está centrado em algo que é uma referência mais interna, mesmo no meio de outros. Então, é estar consigo mesmo. Este estado de estar só é estar consigo mesmo. Agora, solidão, também a gente pode experimentar a solidão, tanto acompanhados, quando estando sem companhia. A solidão é a ausência, a gente vai logo imaginar, de alguém perto de você. Não é isso que você imaginou? A solidão é a ausência de você mesmo. Olha só como é que esse é um tema de cabeção, de pirar mesmo as nossas ideias. Então, o estado de solidão que a gente sofre, que fecha as portas, não tem ninguém perto e a gente tem uma agonia, a gente não consegue parar quieto e fica fazendo uma coisa ou outra, precisa se distrair. E se distrair é tentar fugir um pouco desta pressão íntima. Há uma balbúrdia interna, uma confusão, uma série de conflitos. A nossa mente parece que fica cheia mesmo de confusão, de tantas coisas ali que nos perturbam. São lembranças passadas, preocupações futuras, mal-estar. Isso tudo fica tão intenso que a gente precisa escapar a isso. E existem muitas maneiras de a gente escapar a este mal-estar. Ou buscando desenfreadamente companhias, ou quando a gente está esquivo, não está querendo companhia, a gente procura uma série de coisas para fazer, a gente mergulha em uma série de atividades, ou quando isso ainda é mais grave, a gente quer até escapar de nós mesmos e não conseguindo, através de medicação, buscando o sono. Tem pessoas que falam isso. Se eu pudesse, eu me desligaria, dormiria e, não ficaria de nem um pouco nesse estado. Se eu pudesse dormir, só acordar no dia seguinte ou uma semana seguinte. É esse mal-estar que é a solidão interior. Então, esse mundo interior ainda está muito conturbado. Essa relação nossa conosco mesmo ainda não está trabalhada, ainda não está salutar.
essa convivência com você, conosco, não está sendo boa. Por isso, essa necessidade de fugir. Vocês percebem? O que isso tudo aí que eu falei tem a ver com o amor? Porque para escapar a todas essas sensações de angústia de existência, de solidão, o que a gente tenta fazer? Alguns caminhos. E aí o Eric cita, aí na compreensão dele, claro, 3 caminhos. Um desses caminhos é o que ele vai falar aqui de tentar, o primeiro, buscar algo que é a experiência intensa de emoção, que ele chama de estado orgiático. Orgia aí não tem a ver com sexo, como você aí de repente pensou, mas esse estado alterado de consciência, de intensidade de emoção, que pode ser de prazer, de alegria, e que há coisas que a gente vai buscar essa alegria, esse prazer, para ter esse pico de emoção. Álcool, drogas, compulsão alimentar, sexual, jogos, ideologias e uma série de coisas que nos trazem esse pico. Pode até ser que a gente não tenha uma viciação, mas a gente busca essas vivências, essas experiências para sentir a intensidade desse prazer. É como se a gente pudesse transbordar aquele nosso copo um tanto raso, tanto monótono, de mesma medida. Então é um saculejo para que algo transborde um pouco, a gente viva algo de expansão. A gente vai buscar sair de nós e encontrar algo além, uma conexão, seja lá o que for. Era essa tentativa. O problema desses estados orgiásticos é que eles são de um grande pico, mas depois passa o seu efeito. E aí nós temos que buscar novamente essa experiência de intensidade emocional. Uma outra alternativa para que a gente possa transcender um pouco essa nossa necessidade de vazio, essa busca de completude, de realização, é buscar a nossa conformidade social. Essa é a maneira que mais nós utilizamos. Vejam bem, o que quer dizer essa conformidade social? Nos adaptarmos como massa aos moldes, aos padrões da nossa cultura. Então nós temos nossos hábitos diários, desde o café da manhã até o dormir. Todo dia ela faz tudo sempre igual, mais ou menos assim, né? No nosso modo de vestir, no nosso modo de se comportar publicamente, porque isso traz uma sensação de que nós não estamos mais no isolamento, na solidão, que a gente está expandindo e fazendo alguma conexão, estamos com os outros. Então, nos conformar é uma maneira que mais basicamente a gente encontra de se relacionar, de se sentir pertencendo ao mundo, de sair desse nosso copinho raso e transbordar um pouco. Mas essa conformidade, ela não é uma alternativa salutar, porque se torna rotineira, maçante e tem aí um preço grande a pagar, que é cada vez mais deixarmos de sermos nós para sermos mais o outro. A gente tem que abrir mão, muitas das vezes, da nossa identidade, disso que é o mais singular dentro de nós. Então, esta não é uma alternativa muito boa. Aí tem uma terceira alternativa, essa é a visão do Erich Fromm, vamos deixar aqui bem claro, que é a criatividade. Parece muito interessante. Então, você exercer a sua criatividade, a sua capacidade de criar algo único, algo que é seu, que tem muito da sua marca. Isso é muito interessante, essa coisa de transbordar e ir além
através da criatividade. Mas falta uma coisa no processo de criatividade, ela só é legal e ela vai dar esse ir além do nosso copinho, né, dessa nossa borda, se estivermos em relacionamento interpessoal. Então, qual a maneira de nos unirmos realmente às pessoas, sem perder a nós mesmos, sem ser apenas algo que nos coloca em intenso prazer ou criatividade e que sejam tão temporários? Algo que nos faça conectarmos, sair desta postura de um eu tão fechado, tão egóico, como costumamos ser, e possa transcender a nós mesmos. Esse elo de ligação, este elo de união mais adequado, mais salutar, mais maduro, ele chama de amor. Mas a gente tem que entender o amor. Para o Eric é importante que a gente pense o amor como esta alternativa, esta resposta humana madura. Porque há muita resposta imatura que nós consideramos o amor. Eu vou aqui pedir licença para fazer um caminho que parece atalho, mas que talvez nos conduza a um entendimento disso que ele está querendo dizer sobre amor imaturo, ou algo imaturo que a gente considera amor. Vamos voltar aqui. Quando a mulher está grávida, este feto ligado a ela, ele se mantém, ele sobrevive graças a ela. Ela o nutre, ela o protege. Então ele conta, ele depende desta mãe. E não é só uma nutrição física ou uma proteção física, onde ele está resguardado. Ele também conta com uma nutrição psicológica. Enquanto ela gesta, ela pensa sobre ele, ela idealiza sobre ele, ela sonha sobre ele, ela sente em relação a ele. E isso já vai dando para este feto, para este ser que ainda está em processo de nascer mais à frente, uma posição na existência. É mais ou menos assim: você está aí, eu te reconheço, eu estou para você, eu estou disposta a colaborar com você, você é importante, você significa, e não é mais uma gota no oceano, é alguém de fato especial, único. Este reconhecimento é importantíssimo à nossa nutrição psicológica. Você está aí, não é algo ao acaso, algo que aconteceu, um acidente de percurso, algo que já que aconteceu, vamos ter que dar conta. Não, é um ser não de existência física, mas um ser de existência psicológica, buscando uma identidade, um lugar neste mundo e nas relações. Depois que se nasce, essa nutrição, tanto física quanto psicológica, precisa ser dada. E a gente nota que muitas pessoas, mesmo dentro de um processo terapêutico, quando vão resgatar as suas histórias, elas têm a sensação de que elas nasceram quase que por um acontecimento fatal, né? Mas por um acontecimento porque, sabe, as pessoas não tiveram cuidado em engravidar, ou então porque tem que nascer filhos, essa coisa meio cultural, né? Depois que casa você tem que ter filhos e tudo mais, mas elas não têm esse sentimento de que elas estão sendo vistas
como elas são, elas não estão sendo reconhecidas na sua existência. E isso é muito complicado. A sensação de invisibilidade de um ser que não significa tanto, um ser que não é amado. Muitas pessoas têm essa queixa, têm essa falta. Então, gente, por que nós estamos abordando isto? O quanto realmente nós precisamos desse estado de relação no mundo, em que o mundo dá conta da nossa presença. Não somos apenas uma gotinha a mais, mas alguém importante, especial, uma expressão única na vida. E isso precisa ser reconhecido. E o amor é esse elo que vai favorecer esse reconhecimento. Daí, precisarmos aprender o que é o amor e desenvolver essa arte. Tudo bem? Até aqui a gente está conseguindo entender? Então, só que tanto por carência quanto por excesso, nós podemos desenvolver em nós necessidades muito intensas de experiências de simbiose. Lá no feto com a sua mãe há uma relação simbiótica. Ele depende dela e ela também depende dele, porque ela também tem a sua vida, marcada por uma expressão da maternidade, vai ganhar sentido novo, um significado novo. Então, ela também depende dessa experiência. E então, gente, o que vai acontecer? Se isso aí não for bem desenvolvido, porque à medida que se nasce, aquela criança, ela vai pouco a pouco, não precisando tanto daquela presença constante da mãe, e vai expandir os seus horizontes no mundo, a sua consciência de abarcar mais possibilidades, de enriquecer, de se desenvolver e se tornar um ser mais autônomo, com a sua própria feição, com o seu próprio gosto, com a sua própria história, com os seus sonhos a construir, e não ser um ser de alguém. Mas nem sempre isso acontece e a gente vai desenvolvendo relações que parece que o cordão umbilical não se corta, que este processo rico de desenvolvimento não se amplia e podemos ter tantas carências aí, isso não ter sido bem trabalhado na nossa vida, que a gente vai vir, mesmo adulto, buscando aquela experiência inicial nas relações de estar ocupado, eu errei a palavra, de estar ligado, de estar nutrindo de relacionamentos para ter a sensação de sobrevivência. São as relações simbióticas. E eu preciso de você para existir, e você também precisa de mim para existir, mas não é só uma necessidade que é realmente importante, mas algo do tipo oxigênio para a minha sobrevivência. É disso que a gente está falando. Então, muitas coisas aí envolvendo relacionamentos que a gente chama de amor não passa de carências, como se fossem acordos mútuos, em que um se liga ao outro para sobreviver. Como aquelas plantas que têm processo simbiótico com outras, nutrindo-se da seiva de uma para poder estar sobrevivendo, ou aqueles animais também. Então, gente, isso aí é sempre complexo, se tratando de ser humano. Imagine alguém que tem um potencial tão grande a ser desenvolvido, ficando ali, enclausurado numa relação onde ele não pode expandir esse potencial, sobrevivendo às custas de uma relação.
E aí, Eric está falando do não amor. Eu não falei para vocês que ele iria começar primeiro falando do que o amor não é. Então ele fez esse passeio sobre as nossas condições humanas, os nossos dramas existenciais, essas nossas carências e a maneira como a gente vai buscar resolver essa carência através das relações. Então, essa simbiose não é salutar. E ele vai falar de duas formas simbióticas que a gente expressa. Uma é aquela da submissão, que em linguagem psicológica quer dizer masoquista. Masoquismo não é somente como popularmente a gente aqui conhece, como algo assim, mais de sofrer dor no sentido físico, ou mesmo certos relacionamentos sexuais que tem lá fetiches e manobras de provocar dor, se submeter, coisas assim. Não é só aí, não. O masoquismo tem a ver com toda a subordinação, sujeição. E olha que não é só pessoas, não. Nós podemos estar sujeitos ao destino, subordinados ao destino, segundo o Eric fala pra gente, que é muito interessante. Podemos estar sujeitos a crenças, a ideologias e muitas coisas mais. Há muitos padrões sociais. Então a sujeição é essa total subordinação. E um sujeito subordinado, ele não precisa realizar o trabalho de criar, de pensar, de escolher. Isso tudo é feito para ele. Então, esse é um dos processos da simbiose. Uma pessoa extremamente dependente, que não sabe ou não se sente em condições de dar um passo, de desenvolver autonomias na sua vida, sempre precisando que alguém delegue, oriente, conduza, nutra, dê, né? Ela vive às custas realmente do outro. O outro lado da moeda é o que nós vamos chamar de dominação, ou sadismo na linguagem psicológica. Então, essa dominação é esse poder sobre o outro. Então, o outro é uma espécie de parte minha, que precisa me realizar conforme as minhas necessidades, conforme os meus modelos, estar para se sujeitar a mim e me satisfazer nesta minha necessidade de sentir grande, de sentir com poder. Mas olha que coisa, né? O sadismo e o masoquismo podem coexistir numa mesma pessoa. Então, em algumas relações, a pessoa pode ser masoquista e em outras ela pode ser sádica. Não tem aquela pessoa que no seu trabalho ela está lá subordinada, obediente, sob o cabresto de uma chefia, sob o rigor, totalmente servil. Mas quando chega em casa, muda de atitude e aí resolve ser déspota, dominador, sujeitar toda uma família ao seu cabresto também. Então, essas características coabitam na relação simbiótica. Isto não é amor. Vejam, nós só estamos trabalhando uma parte deste capítulo. Por isso, nós vamos ter que prosseguir com mais 2 outros encontros, porque a gente precisa ir degustando com muita atenção, muito carinho. Esse é um capítulo complexo, mas também muito rico. Espero contar com vocês. Eu vou parar por aqui, né? Nesse ponto em o que o amor não é, para quem sabe a gente conseguir acompanhar o pensamento do Erich Fromm e tentar entender ou aproximar o nosso entendimento sobre o que o amor de fato é. Espero contar com vocês nessa viagem, com a colaboração de vocês. Se esse vídeo para você foi interessante, não esqueça de dar aquele like e partilhar com seus amigos.
Também vocês podem fazer aí as observações e as críticas construtivas, porque o objetivo é que a gente possa crescer juntos nesse empreendimento. Então eu fico aqui novamente, deixando meu abraço e a minha gratidão. Até o nosso próximo encontro.